sobre a lei LGPD, a proteção de dados, e vamos aqui mencionar o que aconteceu, influenciou o Brasil no favorecimento dessa proteção de dados. Foi um movimento lá na Europa, né? Eu explico em algum vídeo mais à frente, em que os países se mobilizaram para poder, foi em 2012 ainda, para proteger todos os países da União Europeia, para se protegerem, né? Os seus cidadãos, as empresas. Mas qual a importância de proteger, né? Você tem dados pessoais, você imagina que existe a má fé das pessoas em querer se utilizar dos seus dados pessoais, o CPF, o empréstimo, o RG, você tem seu endereço, você tem seu título de eleitor, você tem seu cartão de crédito, você tem várias senhas. Você já não consegue mais nem controlar o tanto de senha que você tem, né? E isso vai nos deixando carregados. E visto isso, a Europa fez leis, né? Mas até parecido com a nossa, LGPDR, alguma coisa, para a proteção de seus cidadãos, com vários artigos bem severos, né? E a gente já tem, desde 88, um dispositivo na Constituição que você, né, tem a proteção dos dados pessoais, né? Tem a questão do habeas data, que ele é gratuito, você vai lá tentar ratificar, né, os seus dados, tentar verificar seus dados, busca de dados. E também tem a questão do artigo 5, 10, se não me engano, a inviolabilidade dos seus dados, né? A intimidade, Lei Carolina Dickmann, vou falar até no próximo vídeo. Ela também pega o artigo 154 Código Penal A, tem lá as sanções, vai aumentando as sanções com relação. Além do Brasil, a Europa influencia, todos os países se influenciam, né? Eles vão se organizando. Então, a Europa influenciou o Brasil com relação a isso. Nós temos outra lei que trata, fora a LGPD, né? Que é a principal. Tem lá seus operadores, tem lá falo no outro vídeo na frente. E tem o Marco Civil da Internet também trata, tem o Código de Defesa do Consumidor, tem esses artigos, tem outro artigo da Constituição que eu não estou lembrado, mas tem esses 5, 10, né? E por último o Código Penal, que eu exploro lá na frente. Mas é importante nós estarmos protegidos pelo Estado, e eu digo mais, nós somos controlados hoje por grandes empresas. Facebook, Instagram, que é a Meta, Twitter, WhatsApp, tudo a gente consegue. A gente, para entrar num trabalho, é muitos dados pessoais, a gente para sair de um trabalho, para entrar na justiça, para qualquer instituição de ensino, de trabalho, hospital, é muitos dados pessoais e lá fica, ninguém sabe para onde é que vai, ninguém sabe para onde é que foi. E esses dados precisam serem protegidos severamente, porque eles podem ser utilizados de má fé. Má fé no Brasil existe bastante, né? Aqui existe muita má fé. Há uma produção de dados também a favor das empresas, seus segredos, né? O mais chamativo, atenção, é o da Coca-Cola. Qual é o segredo da Coca-Cola que ninguém sabe? Né? Já roubaram uma vez, era $1 milhão de dólares, e a Pepsi não quis. Imagina aí, essa pessoa, acho que ela foi processada e presa, não sei o que aconteceu. Mas tem que ser assim mesmo. O roubo de dados é como se roubasse também a nossa identidade da empresa. E vamos lá. É interessante dizer que a preocupação com os dados, né, das pessoas, dos seus cidadãos, a princípio começaram lá na União Europeia. Até porque lá na União Europeia os países são mais organizados com relação aos seus cidadãos, a proteção de dados, a proteção da dignidade deles. Então a Europa foi que começou, ele deu até o nomezinho da sigla,
GDPR, sigla pela qual ficou conhecido o referido regulamento aplicável em todos os países integrantes da União Europeia. Então eles começaram a se preocupar mais cedo do que nós brasileiros, né? A norma europeia objetiva fortalecer, né, e unificar a proteção dos dados pessoais, conciliando as leis, né, de privacidade de dados vigentes, ou seja, já faz como a gente, porque a gente já tem o Marco Civil da internet, temos essa lei, nós temos o artigo 5 da Constituição, o inciso 10, se não me engano, tem outro dispositivo também. Então é um conjunto de normas que vai se unificando. Embora eu não concorde, né, porque assim, a minha maior crítica é a enxurrada de dados que a gente fornece, né, que a gente fornece às empresas, às instituições, às redes sociais e tudo. A gente fornece muita coisa. Eu particularmente não sei onde é que está meu nome no meio do mundo, o meu CPF, o carro, eu não sei. O regulamento europeu, né, de proteção de dados observou normas legais previamente existentes em países membros relativos à privacidade e proteção de dados pessoais. Teve principal cômodo de consolidar as normas então vigentes. Então a Europa realmente se preocupou com relação e deu o pontapé inicial, que é onde o Brasil também veio após isso se, né, posicionar. Como dito anteriormente, o contexto brasileiro se baseou, né, porque assim, as nossas leis, elas não que elas fiquem à mercê dos outros países, mas que acompanha a legislação, vai vendo o que os outros vão fazendo e a gente vai se organizando junto. O que acontece é que o Brasil se moldou, só que nós temos mais leis, além da LGPD, nós temos o artigo 5, nós temos artigos do Código de Defesa do Consumidor, nós temos do Marco Civil da Internet, e vai se amoldando, porque assim, é uma crítica que eu faço, a lei brasileira se dispersa demais. No direito é a única coisa que eu não gosto, é uma coisa dispersa, é muito chato esse negócio, mas não vem ao caso. Mas eu vou me atrelar mais ao tema, né, a LGPD, e vamos a alguns artigos, sem esquecer de uma coisa muito importante, que é o habeas data, um artifício constitucional gratuito, é gratuito ele e o habeas corpus, mas é gratuito e você, habeas data significa, né, você ter acesso aos dados gratuitamente, seus dados, sem necessidade de interpor aí advogado e outras coisas. Mas aí é uma ferramenta antiga, desde a Constituição de 98, né? Vamos ver mais aqui, ora, assegurar o conhecimento, as informações relativas a habeas data pessoais da intérprete, né? Constantes do registro do banco de dados, e entidades que a gente conhece também, para retificação de dados, quanto a preferir fazê-lo por processo sigiloso, judicial administrativo, né? Mas vamos agora interagir com a LGPD e ver assim, os seus artigos, né? Os seus artigos aplicáveis, porque são é a lei que mais importante aqui no momento a se tratar. Aqui só uma demonstração de que, né, falo que um dado pessoal, né, a que se refere realmente ao artigo 5º, né, toda informação, 5º inciso 1, informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável, né. Aí nós temos os dados pessoais, né, mais sensíveis, são aqueles passíveis de derivar hipóteses de discriminação quanto ao seu tratamento, exatamente por recaírem sobre características da personalidade do indivíduo, né, suas escolhas pessoais, né, origens, e assim vai se classificando os dados. Mas o artigo 5º ainda traz os dados anonimizados, anonimização, entendidos como aqueles que, em razão da aplicação dos meios técnicos razoáveis disponíveis no momento do tratamento, podem possibilitar a associação ao titular a que corresponde. Desse modo, a utilização de meios tecnológicos possibilita a identificação direta ou indireta do titular do dado. Mas vamos à lei de proteção, que é melhor. Eu vou ao Padimeco. Artigo 2, né, o 1 apresenta, o artigo 2 disciplina a proteção dos dados, né, respeito à privacidade, né, a autenticidade informativa, a liberdade de expressão da informação, da comunicação, da opinião, a inviolabilidade, como lá no artigo 5º,
né, a intimidade, a honra, a imagem, desenvolvimento econômico, tecnológico, isso aí já vem de outras correntes, a livre iniciativa, muito semelhante com os artigos da Constituição, a livre concorrência e a defesa do consumidor, os direitos humanos, o livre desenvolvimento, não pode estar sido com os dispositivos da Constituição. Esta lei aplica-se a qualquer operação e tratamento. Vamos aqui ao artigo 5º, aqui vai dizer o que são os dados, né? Para os fins desta lei, considera-se dados pessoais, informações relacionadas a pessoal, natureza, identidade ou identificável. O artigo 510, se não me engano, fala isso também. Os dados pessoais sensíveis, eu acabei de falar, dados pessoais sobre a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação. Dados anonimizados, dados relativos ao titular, que não passa a ser identificado, né? Já falei também. Banco de dados, conjunto de estrutura, aí você vai aqui vendo o que a lei, é preciso, essa lei, para entender ela, é preciso ler e reler, se especializar nela. Vamos ver mais coisas interessantes a respeito da lei. E as penalidades, né? Indica, você no código, na lei LGPD, você identifica os controladores, o operador, o encarregado e sanções administrativas caso esses, né? E eu vou falar aqui, esse controlador é o pessoal natural, né? Ou jurídico, direito público ou privado, a quem compete decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Deixa-me ver mais. O operador, pessoa natural, jurídica de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. O encarregado é a pessoa indicada pelo controlador ou operador para atuar como canal de comunicação entre os titulares, né, dos dados. Então é interessante que essas pessoas, elas parece que tratam dos nossos dados e sofrem as sanções administrativas, caso isso possa. Essas sanções já estão previstas no artigo 52 da lei, né? Lei 13.709 LGPD. Né? Quanto a isso, sanções, o Código Penal ele trata no artigo 54A sobre a lei, sobre invasão de dispositivo, tem até penalidades lá sobre isso. O artigo 54. Vamos ver aqui o que fala. Pois bem, o artigo 154 tem o 2, né? Invadir dispositivo informático alheio, né? Conectado ou não à rede de computadores, e assim vai, adulterar, né? Ou destruir dados, informações sem autorização expressa ou tácita titular. Aí vai a pena de 3 meses a 1 ano. Na mesma pena incorre quem produzir, né, oferecer, distribuir, vender ou difundir. Esse artigo aqui ele foi acrescentado após a divulgação das fotos sensuais da Carolina Dickman. Né? Aí aumenta a pena de 1/6, intenção de invasão de resultado de prejuízo econômico, aumenta a pena em prejuízo, quando prejuízo econômico. Vamos ver se fala mais dela com relação a ela. Aumenta apenas se a invasão resultar de obtenção de conteúdo de comunicação eletrônica privada, tá aqui, ó, segredos comerciais da indústria. Já aumenta também a pena. A hipótese do artigo 3 aumenta a pena de 2/3, vamos ver aqui, aumenta a pena, aí aumenta a pena do presidente da República, governador, presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, vai um rol. Aí o 154, nos crimes definidos do artigo 154A, somente se procede mediante representação, né, salvo, ou seja, tem que denunciar. O autor tem que denunciar. A vítima tem que denunciar. Cometido de qualquer um dos poderes, né? O crime é cometido contra a administração pública. Salvo se o crime é cometido contra a administração pública. Então, se o crime é cometido contra a administração pública, não precisa de representação, não. Agora, se o crime é cometido contra mim, contra você, sim, precisa. Então é isso. A lei LGPD vem tratar da segurança, ela vem dizer o que são os dados pessoais,
ela vem tratar das sanções administrativas no artigo 154, ela vem falar também com relação aos dados de adolescentes, tratamentos pessoais de crianças e adolescentes e os dados deles, a partir do artigo 14, né, dos requisitos para o tratamento de dados pessoais, né. É uma lei enorme, precisa ser estudada, artigo por artigo. E o que é que além disso, além dessa lei, nós temos o artigo 5 da Constituição, inciso 10, se eu não me engano, que vem tratar sobre a invasão, né, sobre a honra, sobre a intimidade, né, que isso é inviolável. Nós temos o Marco Civil da Internet também trazendo mais proteção com relação aos nossos dados. Nós temos Código de Defesa do Consumidor trazendo outras hipóteses de proteção, elencando em alguns artigos da proteção. Nós temos o que mais, além dessa aqui? Nós temos mais fontes, mas essa aqui é a principal. Também gostei muito do Código Penal. Na verdade, a área penal é mais, quando o negócio está mais complexo, é quem resolve, né? E isso tudo veio com relação aos acontecimentos lá da Inglaterra, da Europa, e o Brasil ele tentou aprimorar com as leis existentes, criando novas leis, né? Essa, por enquanto, as informações que eu tenho para a primeira aula, né? Na segunda aula, sobre fontes de dados, a gente vai apresentar, tomara que seja o vídeo melhor. Então, boa tarde.